noite, a paz seja contigo, amém? Estamos ao vivo nesta live para transmitir o melhor de Deus para os seus corações. Vocês que estavam até este exato momento nos aguardando, nos esperando, amém? Chegou este momento, amém? Já se encontramos aqui de pé com nossa Bíblia em nossas mãos, no livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15, amém? Se você estiver também uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, se vocês querem nos acompanhar, abra ela, amém? No livro de Daniel, capítulo 3, versículo 15, para a nossa meditação, amém? Eu não sei se na sua Bíblia tem um título, mas a minha está escrito o seguinte na Bíblia: a estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Amém? Versículo 15, quem encontrou diz amém. Amém. Maravilha. Então vamos ler aqui, que diz assim: agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Encurva sua cabeça, feche os teus olhos, amém? Por reverência, por respeito, amém? Eu não sei até onde a minha voz está chegando, amém? Porque está aqui ao vivo. Sabemos que temos aqui 185 pessoas inscritos neste canal, que estavam nos aguardando, e neste momento da oração, Deus há de visitar a tua vida, amém? Vocês que estão aqui comigo pela primeira vez, seja bem-vindo entre nós. Deixe o Espírito Santo de Deus entrar no seu lar, entrar na sua casa e fazer morada. Oh, maravilhas! Todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, eu quero te exaltar, te bendizer por esse privilégio, Senhor, que o Senhor me dá neste domingo, nessa chuvinha que cai sobre a terra, Senhor, pelos milhões e milhares de ouvintes, meu Pai, que são inscritos neste canal, e outros, meu Pai, que estão no anonimato, que somente ouve, mas ainda não é inscrito, ainda não compartilha, ainda não curte, meu Pai, mas está ouvindo a tua voz. Oh, Espírito Santo, venha soprar sobre nós o teu Santo Espírito, restitui, ó Deus, tudo aquilo que nós perdemos, restitui, Senhor, a alegria, restitui a paz, restitui a comunhão, restitui a saúde, restitui, Senhor, portas abertas, que seja, meu Pai, resposta para milhões e milhares de pessoas que vão acompanhar, Senhor, este culto que está sendo transmitido ao vivo, Senhor, onde há uma pessoa, Senhor, com necessidade, entra com providência, entra com a resposta, corta os laços, tira os espinhos, as muralhas, repreenda, Senhor, tudo aquilo que é de ordem espiritual, que cai por terra agora. Eu te repreendo na autoridade do Espírito Santo. Você que não deixa essa pessoa ouvir, essa pessoa adorar ao meu Senhor, hoje já está caindo por terra, cadeias estão caindo por terra agora. Você está recebendo a libertação, você que lê, mas não entende. O Espírito Santo de Deus está entrando com providência na tua vida. Hoje Deus abrirá e te dará conhecimento, inteligência e sabedoria para entender e conhecer
a Santa Sagrada Escritura. Fala, meu Pai, com a sua igreja, fala com os seus filhos aqui presentes. Aqui eu lhe peço, lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diz amém. Amém. Podeis nos assentar, amém? Oh, maravilha! Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Bate palma bem forte para Jesus. Aleluia. Igreja do Senhor. O tema aqui desta noite é o seguinte, repita-se comigo: os três jovens não perderam as suas verdadeiras identidades. Vou repetir novamente: os três jovens não perderam as suas verdadeiras identidades. Que maravilha! Hoje nós vamos falar desses três jovens corajosos, esses três jovens escolhidos por Deus para fazer esta missão, amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, amém? Esse nome Sadraque, Mesaque e Abednego eram nomes babilônicos, amém? Mas Ananias, Misael e Azarias era o nome judaico, amém? Glórias a Deus. Igreja do Cordeiro, amém? Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes babilônicos dados a Ananias, Misael e Azarias, amém? Estes foram os três jovens que estavam, amém, entre os hebreus, que foram levados, querida igreja, cativos para a Babilônia, pelo rei Nabucodonosor naquela época. E nessa ministração, irmãos, iremos conhecer apenas um pouquinho mais sobre essa história lindíssima, amém, inspirada por Deus, esses três jovens conhecidos por terem sido companheiros, amigos do profeta Daniel. Igreja, sobretudo, o episódio em que foram lançados na fornalha de fogo ardente. Talvez alguém que esteja me ouvindo diz: mas pastor, eu já conheço essa história, mas pastor, eu já li essa história na Bíblia. Então, se você já leu, já ouviu, que o Espírito Santo faça você se renovar na presença do Senhor. Mas tem aqueles que ainda não leu, não ouviu e nem sabe, mas vão aprender aqui nesta noite com o Senhor, amém? É tão bom relembrar as grandezas, misericórdias do Senhor. Igreja do Cordeiro, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vou repetir novamente: a história de Sadraque, Mesaque e Abednego está registrado no livro de Daniel. E antes de falarmos, igreja, sobre a história desses três jovens descritos na Bíblia, faremos uma pequena introdução aqui para os irmãos entenderem sobre cada um deles. Irmãos, culto de domingo é culto de ensinamento, então eu gosto de falar um pouquinho mais pausado, mais calmo, para que todos possam entender. Hoje eu vou falar um pouquinho de Sadraque. Então, se Sadraque era nome babilônico, como que era o nome dele quando ele estava lá, amém, com o povo de Deus? O nome dele era Ananias. Repita assim comigo: Ananias. Sadraque foi um dos príncipes de Judá, levado a cativo para a Babilônia. Para quem não sabe, o nome de Sadraque, vou repetir novamente, é babilônico. E apesar que a igreja tinha muitas tentativas por parte de estudiosos, amém, nenhum significado realmente satisfatório foi encontrado para este nome. Já o seu nome hebraico, aleluia, Ananias, significa Jeová tem sido gracioso. Vamos repetir comigo? Jeová tem sido gracioso, ou Jeová foi misericordioso. Repita comigo: Jeová foi misericordioso. Irmãos, eu queria ter
se fosse possível, o nome com seus significados. Eu acho que é tão importante saber qual é o significado do seu nome, como foi desses 3 jovens, amém? E é importante, querida igreja, que esse Ananias não seja confundida com outros personagens bíblicos, tá certo? Que também tinha esse nome, principalmente com Ananias, filho de Azur, um falso profeta que teve sua morte predita pelo profeta Jeremias. Amém? Não é desse que eu estou falando. Eu estou falando dos 3 amigos de Daniel, tá bom? Então tem gente que confunde Ananias da época de Jeremias, capítulo 28, tá? Agora Mesaque. Mesaque era quem? Misael, amém? Mesaque, querida igreja, foi um nome babilônico dado pelo chefe dos eunucos na Babilônia, e o jovem Misael, seu nome hebraico, Misael significa quem é igual a Deus. Vamos repetir comigo? Quem é igual a Deus. Isso é o significado do nome Misael. Já o nome babilônico, Mesaque, também tem sido o seu significado muito discutido também entre estudiosos, de modo que não se sabe com exatidão a sua interpretação, devido, querida igreja, o fato de não se conhecer nenhum nome babilônico como esse. Amém? Então, eu creio que lá na Babilônia tinha algum motivo para ter dado o nome para ele, né? Embora nós não sabemos, amém? Entretanto, alguns intérpretes sugerem que Mesaque, em acádio, pode ter sido Misraku, que significa quem é igual a Aku. Aleluia. Aku, irmão, naquela época, era um deus, sabe, sumeriano sabe, porque eles adoravam, porque eles eram idólatras, né? Da lua. Outros defendem que o nome possa significar apenas quem é esse, aleluia, para que fosse evitado a ofensa a um hebreu piedoso. E agora, e Abednego? Porque assim, irmão, tem assim, ó, Abede tem um tracinho, nego, ou junto, Abednego, amém? Então, irmãos, de tanta maneira de você falar, mas no nome, irmãos, que ele recebeu foi Azarias, amém? Que ele foi um outro jovem hebreu levado para o cativo, para a Babilônia. A igreja também teve um nome trocado para Abednego, ou Abidnego, que significa servo de Nebo. Irmãos, Nebo, na principal do Deus, amém? Cultuado na Babilônia. Por esse motivo, muitos acreditam que os escribas judeus trocam Nebo por Nego, amém? Para que o nome não honrasse uma divindade pagã. Igreja, por outro lado, seu nome hebraico, Azarias, significa Jeová tem ajudado. Repita comigo. Jeová tem ajudado, que é o significado do nome Azarias, amém? Então, Sadraque, Mesaque e Abednego se destacam na Babilônia. Irmãos, não só os 3, mas Daniel também se destacou. Irmãos, embora a Bíblia não diz, porque ela foi bem resumida, mas para ser servo de Nabucodonosor, para servir Nabucodonosor, eu creio, irmãos, que eles foram eunucos, amém? Contra a vontade deles, amém? Eles acabaram sendo eunucos para poder trabalhar para o grande rei da Babilônia. Então pense, irmãos, o quanto para eles foram difícil deixar a sua terra natal, amém? Para servir, amém, o rei Nabucodonosor. Pensa em tudo que eles aprenderam, tudo que eles conheceram de Deus, entrar num país, amém, que era totalmente idólatra, amém? Então a Bíblia não nos fornece muitas informações, mas o que nós temos, irmãos, que esses 3 jovens, eles foram fiéis a Deus, amém?
Esses jovens, como ocorreu como Daniel, eles receberam também nomes babilônicos. Então não só foi Sadraque, Mesaque, Abednego que receberam nome, até Daniel. Amém? Daniel capítulo 1, versículo 7. Então a troca de nomes, querida igreja, era uma prática muito comum na época, geralmente indicava o início de uma nova fase na vida de uma pessoa. Originalmente, querida igreja, apesar disso não implicar necessariamente uma desonra, sabemos que os nomes hebraicos dos jovens faziam referências ao único, exclusivamente ao Senhor. E seus nomes novos que foram dados babilônicos possivelmente faziam referência a divindades pagã da região, de modo que, igreja, consideramos que esse paralelo, tal situação foi muito difícil para aqueles jovens do ponto de vista religioso, podemos entender como uma desonra. Então pense, irmãos, de tudo que eles aprenderam com os seus pais, aqueles 3 jovens, tudo que eles aprenderam, irmão, com os anciões daquela época, na escola sacerdotal, e chegar num país totalmente diferente daquilo que eles aprenderam. Foi muito difícil. Juntamente com Daniel, os 3 jovens também se recusaram a comer das iguarias da mesa do rei e tomar vinho que lhes era servido, sendo alimentados apenas com legumes e água. Inicialmente, a igreja foi feito um período de prova por 10 dias. E no final, querida igreja, dos 10 dias, Daniel, Ananias, Misael e Isarias estavam mais robustos do que os demais jovens que continuaram alimentando com banquete real. Irmãos, desde quando eles colocaram os pés dentro da Babilônia, eles começaram a se destacar em tudo. Amém? Irmãos, é como se eles tivessem matriculado na faculdade da Babilônia, e lá fizeram testes, e tudo que faziam para eles, eles passavam, e eles diziam que eles eram diferencial dos demais jovens que ali havia. Daniel capítulo 1, versículo 10 até o 16. Irmãos, a Bíblia diz que Deus deu aos 4 jovens o conhecimento. Olha que lindo, ele deu para ele o quê? Conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Irmãos, pensa Deus também, que Ele restitua, que Ele devolva a mim, que Ele devolva a você o quê? Conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria. Eu acho as pessoas tão lindas quando pregam, irmão, que não precisa olhar no esboço, sabe? Não precisa olhar em referências bíblicas, porque o próprio Deus, Ele vai revelando na sua mente, no seu coração, para ensinar outras pessoas. Daniel capítulo 1, versículo 17. E a Bíblia diz, irmãos, que após o período da preparação a que foram submetidos, 4 jovens foram levados pelo chefe dos eunucos à presença do rei Nabucodonosor. Irmãos, tinha que ter coragem para se apresentar, porque eles sabiam quem era aquele homem, amém, que se achava um Deus. E entre todos os outros não havia ninguém que se comparasse os 4 amigos. Então por isso que eu falo para vocês que eles foram referência dentro da Babilônia. Daniel capítulo 1, versículo 18 até o 20. Irmão, no capítulo 2 do livro de Daniel, temos o registro de como ocorreu a interpretação do sonho de Nabucodonosor por Daniel. E apesar, igreja, de não serem figuras centrais desse episódio, sendo apenas citado brevemente no versículo 17, Ananias, Misael e Azarias, aparece, sabe o que? Desempenhando um papel fundamental diante daquela situação. Ou seja, como até então ninguém havia interpretado seu sonho. Então Nabucodonosor, igreja, ordenou que todos os sábios fossem o quê? Mortos. Isso incluía também Daniel. Olha para você ver, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando ficou sabendo de tal ordem, Daniel pediu para o Arioque,
chefe da guarda do rei, um tempo para que pudesse apresentar a interpretação dos sonhos. Irmão, Daniel era inteligente. Daniel não queria morrer naquela terra estranha. Então ele pediu para o Arioque dar mais um pouquinho de tempo, que ele ia orar, ele ia consultar a Deus, para que Deus desse o que a ele, a interpretação. Então Daniel, ele foi para casa, ele contou aos seus companheiros que estava acontecendo, e junto a eles, querida igreja, eles intercederam a Deus pela interpretação do sonho. E mais tarde, a Bíblia diz que mais tarde, o perdido de Daniel, após interpretar o sonho de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos a uma posição administrativa na província da Babilônia. Olha para você ver, irmão, cada hora eles estavam se destacando. Quando Daniel interpreta o sonho do rei, os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego foram promovidos a um cargo, uma posição maior administrativa na província. Irmão, isso era Deus puro na vida daqueles jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego e a fornalha de fogo ardente. No capítulo 3, onde nós lemos, só o versículo 15, do livro do profeta Daniel, encontramos aqui, querida igreja, a narrativa que dá maior ênfase a quem? A Sadraque, Mesaque e Abednego. E na ocasião, querida igreja, Nabucodonosor, ele fez uma grande imagem de ouro, amém? E ordenou que, quando a música tocasse, todos os povos, nações, homens e todas as línguas deveriam se prostrar, adorar a imagem de ouro que havia sido levantada. Presta atenção aqui. Quem se recusasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Daniel 3, do versículo 1 até o 7. Igreja, esse tipo de fornalha ou forno era muito utilizado lá na Babilônia para a fabricação de tijolos. Amém? Porém, não era incomum o que, igreja? Ver tais fornalhas serem usadas para execuções. Jeremias capítulo 29, versículo 22. E como Sadraque, igreja, e Mesaque e Abednego não atenderam a ordem do rei, logo foram denunciados e conduzidos até a presença do furioso Nabucodonosor. Irmãos, eu creio que todos os babilônios estavam lá de olho em Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso que eles entregaram. Amém? É mesmo assim, você pensa, nós estamos aqui, mas tem milhões e milhares de pessoas, prestando atenção no que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos falando. Antes de aplicar a pena capital, igreja, o rei ainda tentou convencê-los que se prostrasse diante daquela imagem, terminando seu discurso com as seguintes perguntas. Ele perguntou o seguinte: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que audácia. Eles se achavam um Deus. Quem que vai fazer? Quem que vai fazer? Quem é que vem aqui para socorrer vocês? Para tirar vocês das minhas mãos? Daniel capítulo 3, versículo 15, onde nós lemos. E a resposta, querida igreja, dos 3 homens foram uma pura expressão de fidelidade a Deus e confiança na sua bondade. Todos já sabem o que eles responderam, não é? E responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram: ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos e quem nos pode nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente, aleluia, e da tua mão, ó rei. E se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os seus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Irmãos, olha que ousadia daqueles jovens. Eles estavam falando, irmãos, com o rei Nabucodonosor, eles não estavam comendo dele.
Ele tinha medo, irmão, da potente mão do Deus Altíssimo, mas não de Nabucodonosor. Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. E sabe o que aconteceu, igreja? Nabucodonosor, ele ficou transtornado, ficou transformado com a tal resposta e ordenou-os acendesse a fornalha quantas vezes? 7. Olha para você ver como que ele estava furioso, 7 vezes mais do que o de costume. O que Sadraque, Mesaque e Abednego fosse lançado onde? Nela. Aleluia. Livro de Daniel, aleluia, capítulo 3, versículo 19. Sadraque, Mesaque e Abednego foram amarrados com os mantos, túnicas, chapéus, foram atirados na fornalha de fogo ardente, e a fornalha estava tão aquecida, tão intensa, a intensidade das chamas era tão grande, que os homens encarregados de lançarem na fornalha acabaram morrendo. Somente por se aproximar dela. Então a gente se percebe que realmente estava extremo de quente. Daniel capítulo 3, versículo 22. E a gente percebe que verdadeiramente Deus era com aqueles 3 jovens. Sadraque, Mesaque e Abednego caíram atados dentro da fornalha. Então Nabucodonosor se espantou. Por que se espantou? Porque estava ali perto. Pois no mesmo instante ele começou a ver. Para ele poder ver, irmão, estava perto. Ele começou a ver o quê? Ele viu 4 homens soltos passeando dentro do fogo e sem nenhum dano, sendo que segundo Nabucodonosor, irmão, isso segundo ele, amém? Porque quem escreveu foi Daniel, né? O aspecto do 4º homem era semelhante a um filho dos deuses. Para ele poder ver, irmãos, Nabucodonosor sabia que aquele ali era parecido com o filho de deuses. Daniel capítulo 3, versículo 25. E a expressão filho dos deuses era comum, querida igreja, no mundo antigo, e poderia referir-se a seres celestiais, nesse caso específico, aleluia, do próprio texto, versículo 28. Esclarece, igreja, que se tratava de um anjo, amém? Muitos estudiosos identificam que esse anjo como sendo o anjo do Senhor. É também considerado, querida igreja, possibilidade de ter ocorrido ali o aparecimento de Cristo anterior à sua encarnação. Amém? Igreja, presta atenção aqui. Então, diante desse evento sobrenatural, Nabucodonosor, ele chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para fora da fornalha, e mesmo estando em uma fornalha, querida igreja, tão aquecida, mas tão aquecida, nem mesmo seus cabelos ou roupa dos homens ficaram chamuscados. Então Nabucodonosor reconheceu a grandeza de Deus daqueles homens e fez um decreto dizendo que qualquer um que blasfemasse contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçado. Daniel capítulo 3, versículo 28 e 29, tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Pensa um homem crédulo, um homem ímpio, precisou glorificar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Igreja, a Bíblia, ela encerra a narrativa sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, nos informando que Nabucodonosor o fez prosperar na província de Babilônia. É isso, irmãos, quando você é fiel, quando você, aleluia, está na dependência de Deus, aleluia, o rei fez aquele jovem prosperar na província de Babilônia. Daniel capítulo 3, versículo 30. Aleluia, tem glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus. O exemplo de fé desses homens diante da força do fogo, lembrando no capítulo, irmãos, aleluia, lições que podemos aprender, querida igreja, com Sadraque, Mesaque e Abednego aqui nessa noite. A fé, querida igreja, demonstra por esses homens
deve ser um exemplo para mim, um exemplo para você, para nós, para os ouvintes que estão nos ouvindo, de maneira que podemos aprender muitas lições, como essa breve história que eu contei aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, mesmo longe da sua terra natal, tendo seus nomes trocados, os 3 jovens que da igreja não perderam suas verdadeiras identidades. Isso nos mostra, querida igreja, que mesmo em momentos de grande adversidade, diante das situações que os nossos olhos, querida igreja, parecem ser insuperáveis, e não devemos nos esquecer, igreja, de quem realmente somos, de quem realmente servimos, mesmo diante das regalias, das ofertas do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego mantiveram seus princípios, decidindo não se contaminarem. Igreja do Cordeiro, infelizmente hoje em dia muitas pessoas diante da primeira oferta já abandonam as suas convicções, mesmo vivendo no meio do paganismo. Os 3 jovens, querida igreja, permaneceram fiéis a Deus. Muita gente argumenta ser difícil servir verdadeiramente a Deus diante do mundo depravado, aleluia, da companhia de pessoas incrédulas, estando, inserido ali nos ambientes corrompidos. Igreja, mas a história desse jovem nos mostra que a fé verdadeira em Deus é inabalável. Igreja, essa história também nos ensina que apenas Deus é que tem a resposta, amém, para os dilemas mais difíceis. E diante dessas situações insolúveis, a oração é o nosso maior recurso, aleluia. A resposta de Deus revelando o sonho de Nabucodonosor e a sua interpretação a Daniel nos mostra, igreja, que a oração do justo é eficaz. Por isso aquele versículo que diz assim, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Também aprendemos, querida igreja, que aquele que tem a fé verdadeira prefere a morte, a possibilidade da apostasia. Aleluia. O verdadeiro servo e serva de Deus confia no Senhor, mesmo que isso custe a sua própria vida. E a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego diante desse questionamento de Nabucodonosor nos dá uma aula acerca da soberania de Deus. E ao invés, querida igreja, de dizermos, eu declaro, eu tomo posse, eu determino, que possamos dizer, se Deus, a quem eu sirvo, quiser, Ele fará. Se Ele não quiser, continuarei sendo fiel a Ele. O nosso Deus, querida igreja, não é mordomo de homens, Ele é soberano, Ele é criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, e não há outro Deus como Ele, igreja. Nabucodonosor, um rei pagão, parece ter conseguido, querida igreja, entender o que muitos crentes da atualidade ainda não entendem, não entenderam o testemunho, querida igreja, de quem é fiel. Reflete a verdade sobre Deus, os olhos, querida igreja, dos mais corruptos do pecador. Nabucodonosor, querida igreja, um homem mergulhado no paganismo, ele reconheceu o poder de Deus diante da atitude daqueles 3 homens, aleluia. Qual tem sido o nosso testemunho, igreja? Qual tem sido o nosso testemunho diante dos incrédulos? Será que o pecador consegue ver a Cristo ressuscitado, reinando em nossas vidas? Responde aí para você mesmo, aleluia. Será que nós estamos fazendo a diferença no meio desse povo, ou nós estamos igualando a eles, ou queremos ser igual a eles, andar como eles, vestir como eles, aleluia, sentir como eles? Não, igreja, nós viemos aqui para fazer o que? A diferença. Aqueles jovens que saíram, aleluia, da sua terra natal, indo para Babilônia, eles poderiam, irmãos, ter, se desviado do caminho. Aleluia. Eles poderiam ter abraçado todo o conforto que tinha em Babilônia. Irmãos, se vocês estudarem um pouco a Bíblia, que eu gosto muito de estudar a Bíblia, gosto de ver. Glória a Deus. Bate palma bem forte para Jesus, igreja. Bom, vamos se colocar de pé. Amém. Glórias a Deus. Vamos pedir para Deus, amém, renovar em nós um espírito reto. Amém. Vamos adquirir, irmãos, sabedoria.
conhecimento. Não tenhamos preguiça, irmãos, de aprender. Amém? Porque Babilônia, irmãos, quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, era uma mega de uma Babilônia. Era muito bonita. Até o jardim, irmãos, era um jardim suspenso. Pense, irmãos, como era ali. Glórias a Deus. E para aqueles jovens, eles poderiam ter se corrompido. Eles poderiam ter se desviado do caminho, dos ensinamentos que eles receberam de seus pais, dos profetas. Amém? Mas não, irmãos, eles foram fiéis a Deus. Eu não sei, meus irmãos, o que vocês estão passando. Eu não sei, mas a única coisa que eu sei, que eu digo algo para vocês: não fraqueja, não. Aleluia, não recue, não. Não volte para trás, não. Continue firme. Aleluia, continue persistindo. Continua na tua fidelidade para com Deus. Aleluia, não se corrompa como os outros têm se corrompido. Não vá para o caminho, aleluia, tortuoso, não. Aleluia, vai na direção de Deus. Vai na vontade de Deus. Vai, aleluia, assim como Deus foi com Daniel, assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, Ele quer ser conosco também. Aleluia. Se você acha que não vai dar conta, se acha que é muito difícil, aleluia, peça a Deus, aleluia, para Daniel interpretar o sonho de Nabucodonosor. Ele pediu um tempo, aleluia, para falar com Deus, para que Deus desse a ele a interpretação, para que ele não pudesse morrer, nem os seus amigos. Irmãos, aleluia, nós precisamos buscar o discernimento de Deus, precisamos descer mais na olaria de Deus, orando, buscando, aleluia, a presença do nosso Pai. Oh, maravilha, irmãos, já não se busca mais, aleluia, a presença do nosso Deus como temos que buscar, aleluia, já não buscamos mais os dons do Espírito Santo, já não buscamos mais a graça do Senhor, aleluia, irmãos, vamos voltar ao primeiro amor, irmãos, vamos se achegar mais a Deus, vamos desejar mais estar na presença de Deus, estar com Ele, de aprender mais dele, aleluia, irmãos, porque nós sabemos, aleluia, que está tão perto do Senhor vir nos buscar, aleluia, precisamos estar prontos, precisamos estar preparados no corpo, na alma e no espírito, aleluia, não se envereda por este caminho, aleluia, não se detém, aleluia, nas coisas do pecado, aleluia, se afaste do pecado, aleluia, assim como está escrito naquele versículo: sai daí, povo meu, aleluia, o povo não queria sair da Babilônia, ele: sai daí, povo meu, aleluia, nós temos que sair do meio deles, irmãos, enquanto é tempo, enquanto é vida, enquanto você está respirando, aleluia, não se envolva, não, saia da distração, não sei o que você está sendo distraído para essas coisas que estão aí fora, mas não deixe a distração roubar as suas bênçãos, roubar as suas vitórias, aleluia, quem que está te impedindo de você se achegar mais a Deus, de você ser fiel a Deus, irmãos, Ele quer a nossa fidelidade no corpo, na alma e no espírito. O nosso Deus, Ele quer a nossa vida por completo, Ele não quer metade, Ele não quer uma das coisas, Ele quer tudo, irmãos, aleluia, oh maravilha, assim como está escrito na palavra de Deus: santificai hoje, para que amanhã façais maravilhas no meio de vós. Quer ver Deus agindo, quer ver Deus operando, quer ver Deus curando, quer Deus fazendo mistérios na nossa vida? Vamos santificar a nossa vida. Santifique hoje, comece hoje se santificar, para que as promessas de Deus venham se cumprir nas nossas vidas. Estamos precisando de jovens, irmãos, como foram Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se contaminaram nem pela comida. Quantas pessoas, irmãos, se contaminam?
aleluia, vai a algum lugar e vê aquelas delícias, e ela não só se contenta só de ver, aleluia, ela precisa comer. Irmãos, você não é igual a eles, a sua terra não é aqui, a nossa terra prometida está nos esperando, nos aguardando, aleluia. Eu não sei qual vai ser, irmãos, os deleites que vão te oferecer, para que você ceda, aleluia, para que você deixe o Deus a qual você serve, aleluia, mas não se deite não, aleluia, nas delícias, aleluia, que o inimigo está fazendo, mas vamos ser fiel ao Senhor, amém? Quem quer orar comigo, dá glória a Deus. Vamos orar, irmão, vamos segurar na mão do mestre, aleluia, deixa ele segurar nas tuas mãos, deixa ele fazer aquilo que você não consegue, aquilo que você não pode, não deixe o inimigo, aleluia, apagar o seu nome do livro da vida, não deixe o inimigo roubar a tua coroa da vida eterna, não deixa não, não deixa não, oh maravilha, aleluia, podemos passar os momentos mais difíceis desta vida, mas não deixa que ele se faça com que você se afaste de Deus, não, é para se aproximar mais dele. Oh papai querido, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado Senhor, porque o Senhor sempre tem sido conosco, a tua bondade é tremenda para conosco, Senhor, restitui Senhor, tudo que estava sobre a vida de Sadraque, Mesaque, Abednego, na vida de Daniel, derrama sobre nós aqui nesta noite, sobre a vida dos ouvintes, sobre a vida de 185 pessoas, meu Pai, que estão conosco, Senhor, derrama sobre nós um Espírito excelente, meu Pai, é o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, diga amém. Amém. Vamos bater palma bem forte para Jesus, amém? Graças a Deus, que Deus te abençoe, vocês que estavam aqui comigo presente nesta noite, pode deixar os seus comentários, amém? Depois eu vou estar respondendo cada uma delas, amém? Que fique na paz do Senhor Jesus, amém? Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.